Ok, muito boa tarde, bom dia. Aqui estamos nós pela graça de Deus. Vamos orar para nós iniciarmos nosso culto nesse domingo de Páscoa. Seja muito bem-vindo a todos nesta manhã. Em nome de Jesus, vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença aqui conosco. Te amamos, te adoramos, te agradecemos pela libertação que nós tivemos na cruz do Calvário dos nossos pecados, ó Pai. Obrigado pela morte de Jesus Cristo e obrigado porque Ele ressuscitou dentre os mortos, garantindo a nossa justificação, a nossa redenção, e agora nós temos a garantia de vida eterna com o Senhor. Toda a honra e glória seja dada a Ti, no nome glorioso de Jesus. Espírito Santo, unge nossos corações, receba a nossa adoração, nosso louvor nesse dia e fale conosco, Senhor, por favor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos ao pouco, vamos louvar o Senhor.
voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde possam me achegar somente pelo sangue. Amém. Nada além do sangue de Jesus. Amém? Amém. Se você pode, abre sua Bíblia comigo nessa manhã de domingo, primeira Páscoa, em Lucas capítulo 24,
Lucas capítulo 24, por favor, e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, nosso Deus e Pai, o grande El Shaddai, Elohim, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o Messias de Israel, o nosso Redentor, nós chegamos diante do trono da graça nesse momento para te louvar, te exaltar, glorificar teu nome e para ouvir um pouco da tua palavra, Pai, alimentando a nossa fé. Te amamos, te adoramos, te damos a honra e a glória e pedimos, Espírito Santo, unge nossos corações, unge a nossa mente, fale conosco nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Lucas capítulo 20, versículos 5 e 6, está escrito o seguinte. Lucas capítulo 24, versículos 5 e 6. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscar entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Olha, Jesus, após a sua morte, ele ficou 3 dias sepultado. Após 3 dias, ele ressuscitou dentre os mortos. Essa palavra ressuscitou, no grego, significa eknekron, que significa tirado dentre os mortos. Jesus foi tirado dentre os mortos, ele ressuscitou. E hoje, aqui nós estamos, pela graça de Deus. Fomos alcançados com o Evangelho da graça, o Evangelho da redenção que Jesus Cristo efetuou na cruz do Calvário, há aproximadamente 2000 anos atrás. Nele, nós temos a garantia de vida eterna com Deus. Jesus ressuscitou e está vivo. Abre a sua Bíblia comigo também, nesta manhã, em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Aqui nós temos João, o apóstolo João, e ele está com aproximadamente 97 anos. E o que João está fazendo? Ele está preso na ilha de Patmos, quebrando pedra, com 97 anos de idade. Quebrando pedra. E quem aparece para João? O próprio Senhor Jesus. No versículo 17 e 18, João fala o seguinte. Olha o que João fala, em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Olha, Jesus apareceu para João, o apóstolo, e disse: olha, João, eu estou vivo e vivo pelos séculos dos séculos. João com 97 anos quebrando pedra, e Jesus dá uma visão especial para ele. Aqui está algo fantástico para nós nessa manhã de Páscoa. Jesus está vivo e vivo para sempre. E vive para sempre. Ele ressuscitou e vive em nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Em Romanos capítulo 6, versículo 4, Paulo diz o seguinte. Romanos 6, versículo 4, Paulo diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha, nós fomos ressurretos com Cristo. Nós temos uma nova vida, um novo começo. E Paulo fala para nós andarmos em novidade de vida, uma vida nova, de qualidade diferente da vida que nós andávamos antes de conhecer Jesus. Ele nos dá um novo começo, ele nos deu um novo começo. E sabe, e aqui nós estamos hoje, dia 5 de abril de 2026, relembrando a Páscoa. Mas o que significa a Páscoa para nós, filhos de Deus, nascidos de novo, salvos pela graça de Deus? Eu vou explicar para vocês hoje o que significa a Páscoa.
Passe, se você pode, abre a sua Bíblia comigo em Êxodo. Êxodo, como diz meu filho Joel, Êxodo. Eu sempre coloco o ali, eu não sei porquê. Né? Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, olha lá comigo. O significado da Páscoa está aqui. Êxodo, capítulo 12, versículo 11 a 14, está escrito. É a 10ª praga no Egito, quando o povo hebreu estava escravizado por 430 anos como escravos de Faraó. E aqui está escrito o seguinte, estabelecendo a Páscoa judaica no Êxodo capítulo 12, para que no primeiro mês do calendário religioso hebraico, que é Nissan, ou Abib babilônico, no 10º dia o cordeiro deveria ser preso, um cordeiro sem mácula. No 14º dia o cordeiro seria imolado, e o sangue do cordeiro seria passado no umbral das portas. Né? E naquela noite o anjo da morte passaria sobre a terra do Egito. Onde estava o sangue no umbral da porta, o anjo da morte não ia passar. Então aqui no versículo 11 a versículo 14 está escrito o seguinte: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-los-ei. A pressa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverei entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Perpétuo. Olha, a Páscoa é um estatuto perpétuo para os judeus, para os hebreus. E significa libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Porque naquela noite o anjo da morte passou. E sabe, na casa de onde tinha o sangue no umbral, ele não entrou. 3 dias depois, eles saíram correndo. 3 dias depois, eles passaram por onde? Dentro do Mar Vermelho. E Faraó, com o exército, veio e entrou dentro do mar. E as águas afogaram o exército de Faraó e Faraó. Então, ali teve libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Sabe, só para um contexto, para nós entendermos nessa manhã, que trazendo para o nosso contexto de vida como crentes, filhos de Deus, tem muitos irmãos nossos que creem que o crente pode perder a salvação. Mas nós temos a garantia de vida eterna. Se nós fôssemos, viu, Júlia, visitar uma casa dessa aqui lá no Egito naquela época, olha, o anjo da morte vai passar hoje à noite. Vamos visitar 2 casas naquele dia. Uma casa que significa os crentes que creem que podem perder a salvação. E outra casa significa os crentes que creem que não podem perder a salvação. Vamos visitar essas 2 casas dos hebreus naquela noite. Vamos lá das 9 horas da noite, nós batemos na primeira porta. Aí, logo de cara, nós vimos o sangue no umbral da porta. E veio um rapaz, assim, ansioso, inquieto, abre a porta para nós. Nós sentimos o cheiro do cordeiro lá no fundo. E está uma tristeza, um pessoal assim, o tempo todo inquieto. E nós perguntamos, qual o motivo dessa inquietação, dessa incerteza? Você não sabe? Você é lá no Brasil de 2026. O anjo da morte vai passar nessa noite. E Deus diz que o primogênito de toda a terra será tirado. Mas espera aí. Ele falou, eu sou o primogênito dessa casa. Então nós estamos aqui perseverando em oração, sem cessar, para chegar até o anjo da morte passar. Mas espera aí, Deus não deu um sinal para vocês? Sim, o sangue no umbral da porta. Mas o que nos garante que o anjo não vai estar aqui? Vamos esperar até a meia-noite o anjo da morte passar, aí nós veremos se somos salvos ou não. Aí nós saímos dessa casa
e vamos na casa do lado, no vizinho. E logo nós vimos o sangue no umbral da porta também. Esses são aqueles que creem que o crente tem a certeza de salvação. Aí vem um jovem todo alegre, abre a porta, uhul! Lá no fundo, né, é o cheiro do cordeiro e as crianças cantando, Revenu Shalom Aleichem, Revenu Shalom Aleichem, Revenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Anunciamos a paz, paz para você. E nós perguntamos qual o motivo dessa alegria, qual o motivo dessa festa, que cheiro é esse gostoso? Aí o rapaz lá, eu sou o primogênito da nossa casa. E Deus nos garantiu que hoje à noite Ele vai nos tirar dessa escravidão do Egito e nos levar para uma terra que manda leite e mel. Opa, peraí. Deve ter um problema aqui. O seu vizinho ali está ansioso, está inquieto, está esperando chegar até meia-noite. Mas por que vocês estão tão alegres, tão tranquilos, convictos? Nossa, não sabe? Deus deixou um sinal para nós. O sangue no umbral da porta. Mas o seu vizinho também tem um sangue no umbral da porta. Mas Deus diz, onde tiver o sangue no umbral da porta, o anjo da morte não vai entrar. Então nós estamos preparados para ir rumo à terra prometida. Uau! O anjo da morte passou naquela noite. Qual dos dois foi salvo? Qual dos dois? Os dois! Por quê? Não dependia do que eles pensavam e deixavam de pensar. Dependia do quê? Do sangue no umbral da porta. O cordeiro que foi morto. Da mesma forma, para nós, o que nos garante a nossa salvação é a palavra de Deus que diz, quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Se você tem a vida eterna, então você tem. Você não pode perder uma coisa que é eterna. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13. Então, o anjo da morte passou, meia-noite, e o povo hebreu saiu da terra do Egito, rumo à terra prometida. 3 dias depois, eles chegaram aqui no Mar Vermelho. 3 dias depois. Olharam para um lado de montanha, para o outro lado de montanha, atrás o exército de Faraó veio para matar o povo hebreu. E só tinha um lugar para seguir, em frente. Mas ele tinha um problema, o Mar Vermelho. Deus disse para Moisés, estende o cajado. E ele estendeu, e o mar se abriu. E o povo passou naquela terceira noite, pelo mar todinho, dentro do mar. Na manhã, o que aconteceu? O povo saiu do outro lado, o exército de Faraó entrou e foi sepultado o exército de Faraó pelas águas do Mar Vermelho. E libertação da escravidão do povo hebreu do Egito. Da mesma forma, olha que pensa comigo, da mesma forma, no mesmo dia, centenas de anos depois, no dia 14º do mês de Nissan, Jesus foi pregado na cruz. Lembra que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi pregado no dia 14º dia. Ele morreu. Foi sepultado. 3 dias depois, na manhã do 3º dia, nós chegamos em Lucas. Ele ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação, para a nossa redenção. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, versículo 7, está escrito. 1 Coríntios 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Jesus foi imolado no 14º dia do mês de Nissan, no dia da Páscoa. Então Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Então a Páscoa é um estatuto perpétuo para o povo judeu. E significa a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Morreu na cruz por nós. Nele fomos feitos filhos de Deus. No 14º dia de Nissan, morreu Jesus. 3 dias depois, ele ressuscitou. Assim como o povo hebreu passou pelo Mar Vermelho 3 dias depois e foram libertos da escravidão do Egito, 3 dias depois, Jesus ressuscitou dentre os mortos
para a nossa libertação, para a nossa justificação, para a nossa regeneração, para a nossa redenção. Agora, abra sua Bíblia rapidinho, nós não vamos demorar muito hoje. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 a 25, está escrito. Romanos capítulo 3, versículo 23 a 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes o pecado anteriormente cometido. Uma frase para esses versículos. É assim: pela fé no sangue de Jesus fomos justificados gratuitamente. Então, no versículo 24 fala a redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra redenção no grego é a palavra agorazo. E significa comprado no mercado. Nós que fomos comprados no mercado, né? Fomos justificados gratuitamente. Em Gálatas capítulo 3, a mesma palavra, Gálatas capítulo 3, olha lá. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus nos resgatou da maldição da lei. Essa palavra resgatou não é agorazo, mas sim hexagorazo. Hexagorazo no grego. E significa comprado no mercado de escravidão do pecado. Nós fomos comprados no mercado de escravidão do pecado. Agora, mais uma vez, essa palavra em 1 Pedro, olha lá, 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Está abrindo aqui. Está escrito: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Essa palavra resgatados aqui no versículo 18, não é agorazo, nem hexagorazo, mas é a palavra lutrol, no grego. E significa comprado no mercado de escravidão do pecado e não é mais passível de venda. Não é mais passível de venda. Páscoa, libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, 3 dias depois ele ressuscitou para a libertação nossa. Nós fomos comprados no mercado de escravidão do pecado e não somos mais passíveis de venda. Nós temos a garantia de vida eterna. Um dia muito próximo, Jesus voltará e nós vamos encontrar com Ele nos ares. E o que nos garante é a sua palavra, a palavra de Deus, como está escrito em 1 Pedro aqui mesmo, capítulo 1, versículo 24, está escrito: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. E o que a palavra de Deus disse? Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então nós temos a vida eterna. A ressurreição de Cristo é a prova que a obra consumada foi satisfeita. A justiça de Deus foi satisfeita na cruz. Ele ressuscitou. Ele está vivo e vivo para sempre. E tem a chave do inferno e dos céus. Esse é o nosso Redentor que nos redimiu, nos comprou no mercado de escravidão do pecado e nos fez novas criaturas. Nós somos filhos de Deus, nós somos membros da família de Deus, Efésios 2:19. Nós somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus, Tito 2:14. Nós somos uma nação santa, sacerdotes real, ou reais, né? Em 2 Pedro 2, versículo 9, nós somos o que somos, Paulo diz, pela graça de Deus. Nós não merecemos. Não merecemos. Está consumado para a liberdade. Foi que Cristo nos libertou. Olha Gálatas 5:1. Só para a gente terminar nessa manhã. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Paulo escreveu o seguinte:
para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Quando o judeu, na época de Jesus, tinha um escravo, ele queria libertar aquele escravo, ele levava aquele rapaz, um escravo, até o templo, entrava pela tesouraria, ia lá no templo, no sacerdote, que estava lá na tesouraria, e ele pagava uma taxa para libertar o seu escravo. Ele pagava a taxa e o sacerdote dava uma carta assim para aquele que era escravo, para a liberdade. Com essa folhinha, para a liberdade, aquele escravo não podia jamais ser escravizado novamente. Era o selo da liberdade dele. Então Paulo fala assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não volta ao jugo da escravidão. Nós somos libertos, nós somos livres, como Hernando e Jó tocaram aqui e cantaram aqui antes da mensagem. Somos livres. Somos livres para adorar a Deus. Somos livres para amar uns aos outros. Somos livres para andar em novidade de vida. Somos livres para orar, clamar, buscar o Senhor. Somos livres. Deus ouve as nossas orações. Deus responde, porque o sangue de Jesus é o caminho, é o único meio que nós podemos chegar até o trono da graça. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. O sangue de Cristo liberta, Deus ouve. Sabe, amados irmãos, Deus escuta o nosso clamor. O inimigo não gosta de uma mensagem como essa. Ele fica irado. Nessa noite, 2h50 da manhã, eu e Helena acordamos. Aqui tem uma praça grande na frente da nossa casa, e tinha uns jovens gritando e dando risada altas, acordando todo mundo, e nós discernimos que tinha um espírito por trás daquilo, naquele momento. E sabe, eu e Helena oramos, falando, Pai, se tem um espírito por trás dessa gritaria na praça, desses risos, que está acordando todo mundo, o Senhor tira daqui em nome de Jesus e leva para bem longe. Em nome de Jesus, nós oramos. Questão de 3, 4 minutos depois, houve um silêncio total na praça. Um silêncio total. Deus respondeu. Deus enviou seus anjos. Deus responde. Deus ouve. Porque nós somos livres, nós somos libertos e nós temos livre acesso ao trono da graça, mediante o nome vivo caminho, o sangue de Jesus. E Ele vive e vive para todos sempre. Ele nos resgatou. Não somos mais passíveis de vida. Nós temos a vida eterna e podemos andar juntos, invocando o nosso Deus, porque Ele ouve, Ele responde e Ele faz o impossível tornar possível diante dos nossos olhos. Este é o nosso Deus. Ele ressuscitou. O anjo falou para Maria em Lucas capítulo 24, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Por que procura o vivo entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E ele foi e apareceu para João com 97 anos. Eis que estou vivo e vivo pelos séculos dos séculos, e um dia muito em breve ele voltará para nos buscar, e nós estaremos com Ele, porque nós fomos salvos, nós nascemos de novo, e nós temos a garantia de vida eterna, e vivemos dessa liberdade, com todo empenho. Não estamos com medo, não estamos ansiosos, nós estamos vivendo a vida, sabe, como ela é, repleta de graça e mais graça, confiando em Deus, buscando a presença de Deus, orando, porque Deus, enquanto nós estivermos aqui clamando, Deus estará respondendo, porque Ele ama a nós que nós andemos de fé em fé. Porque o que agrada a Deus, Hebreus 11:6, é a nossa fé. Amém? Ele ressuscitou. Ele está vivo. E nós podemos crer no amanhã. Podemos crer no amanhã. Porque o nosso Redentor vive e vive para sempre. Então hoje você sabe o significado dessa palavra redenção. Quando a Bíblia fala que fomos redimidos, você vai lembrar que você foi comprado no mercado de escravidão do pecado e você não é mais passível de vida. Você tem a garantia de vida eterna. Páscoa, libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Então, nós abençoamos os judeus, mas nós não somos chamados a comemorar a Páscoa. Mas nós respeitamos e comemoramos com eles também, porque nós abençoamos Israel. Mas nós relembramos o nosso Cordeiro Pascual que se deu na cruz por nós através da ceia de Jesus Cristo.
Amém? Jesus implementou a ceia no dia da Páscoa, na sexta-feira, no pôr do sol, na quinta-feira, que começou a sexta-feira, no pôr do sol, ele reuniu os apóstolos, estabeleceu a Páscoa, foi preso naquela noite, e na sexta-feira, 3 horas da tarde, ele se rendeu ao Espírito, ele morreu. 3 dias depois, ressuscitou dentre os mortos, e está vivo e vivo para sempre. Amém? Amém. Aleluia. Que Deus abençoe seu domingo. Seu domingo, dia de Páscoa, que você possa lembrar do preço que foi pago na cruz por você. Não foi ouro, não foi pedra preciosa, mas o precioso sangue de Jesus derramado uma única vez por toda a eternidade. Amém? Amém. Ok. Se você está nos assistindo pela primeira vez, ainda não tem certeza da sua salvação. Você viu as 2 casas que nós visitamos, né? O sangue foi, é e será eternamente suficiente para garantir a nossa salvação. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, Paulo disse: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O verbo ali é afirmativo, será salvo. Então, se você gostaria de ter essa certeza também, não estou falando para você mudar de religião, não estou falando para você parar de fazer isso ou aquilo. Não, para a liberdade. Cristo nos libertou. Se você gostaria de ter essa certeza, ore comigo agora. Onde você está e como você está. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos no 3º dia. E eu confesso o seu nome, Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dá uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. E amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, e eu te peço, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Fala: pastor, pode falar no privado, eu orei contigo, recebendo Jesus como Salvador. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vamos em frente, porque nós temos essa garantia de vida eterna com Deus. Em pouco tempo, em breve, aquele que vem virá e não tardará. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.